Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tony e hoje nós estamos novamente falando sobre hidrostática, né? Essa é a nossa quarta aula. Na primeira aula nós discutimos questões como densidade e massa específica. Na segunda aula trouxe alguns exercícios a respeito desses conceitos. Na terceira aula nós vimos pressão, né, exercida por uma força. E hoje nós vamos falar sobre pressão de uma coluna de líquido, tá? Eu quero deixar claro no início dessa videoaula que eu não vou fazer a dedução dessa expressão, tá? Por quê? Porque existem inúmeros vídeos na rede que tratam dessa dedução, né? Que apresentam de forma, inclusive, bastante clara, né? E eu considero até bastante didática, né? De como é que a gente chega na expressão que uma coluna de líquido exerce, né? Para a pressão de uma coluna de líquido. Então, para quem se interessar e para quem quiser, eu estou deixando dois links na descrição desse vídeo de duas videoaulas com professores muito bons, bem didáticos, que já são é, youtubers, vamos dizer assim, há um bom tempo, né, mais tempo que eu, e eu creio que vão trazer um entendimento para quem quiser, né, um pouco melhor de como é que a gente chega nessa pressão de uma coluna de líquido. Tá? Então é a dedução matemática. Aqui na aula, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com questões mais conceituais, vou discutir a pressão de uma coluna de líquido, vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais simples de onde surge essa pressão, né, e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Claro que eu vou falar também sobre pressão atmosférica, sobre quando eu tenho mais de um líquido, né, como é que a gente calcula as pressões, né? Mas a ideia básica aqui é a gente discutir conceitualmente. Eu vou abordar, vou explicar os itens de cada expressão, tá? Os itens, inúmeros itens que tem dentro de uma expressão ali, dessa expressão utilizada para calcular a pressão de uma coluna de líquido, tá bom? Bom, então a primeira coisa é retomar o que é pressão, né? Então, digamos que eu tenho uma superfície de área A, né? Então a superfície aqui ela tem uma certa área, e sobre esta área é aplicada uma força, né? Esta força aqui perpendicular à área, né? A intensidade desta força dividida pela área é o que a gente chama de pressão. Tá? Então pressão é a intensidade da força perpendicularmente aplicada sobre uma área. Então, pressão é isso. Nós já discutimos na aula anterior o que é pressão, mas só para relembrar, então, pressão é força sobre área, onde força, né, nós trabalhamos apenas com a intensidade da força, né, o módulo da força, e a área, né, sobre qual esta força é aplicada. Tá? Então, pressão é isso. Força em newtons, área em metros quadrados. Tá? Então, pressão vai ser newton dividido por metro quadrado, que é o nosso Pascal. Tá? Então, Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado e é a unidade de pressão dentro do sistema internacional. Tá? Você pode ter outras unidades para pressão, mas em geral, né, o mais comum é trabalhar dentro do sistema internacional. Então, newtons por metro quadrado, né, força sobre área, então nós chegamos ao Pascal. Tá bom? Bom, então a aula de hoje, como nós falamos, é a pressão de uma coluna de líquido. Então, nós vamos tentar entender como é que surge essa pressão exercida por um líquido. Bem verdade, a pressão ela é exercida, né, por qualquer fluido. Né? A atmosfera exerce uma pressão sobre a gente, uma coluna de líquido exerce uma pressão. Né? Por quê? Porque pressão, né, é força sobre área. E a gente vai ver de onde é que surge esta força que o líquido exerce sobre as coisas que estão nele inseridas ou nele imersas. Né? Então, onde é que surge essa força? Né? Se pressão é força sobre área, como é que o líquido exerce uma força sobre alguma coisa? Né? É aí que é a ideia principal. Tá? Como eu falei, eu não vou deduzir a equação, mas a gente vai discutir conceitualmente. Bom, primeira coisa, você concorda comigo que esse líquido aqui que está dentro desse recipiente, né, ele tem inúmeras partículas dentro dele. Né? Então ele é formado por incontáveis partículas. Não, até eu posso contar, mas aí fica meio complicado. Mas tem
uma quantidade muito, muito grande de partículas dentro dele. E essas partículas, de certa forma, elas não estão em repouso. E embora macroscopicamente, ou seja, olhando, né, em proporções maiores, a gente não consiga observar o líquido se mexendo, por isso que a gente diz que o líquido está em repouso, né, não há movimento dentro do líquido. Então nós temos a questão da hidrostática aí, um líquido em repouso, né? Mas se nós formos olhar as partículas deste líquido aqui, elas estão em movimento, né? Elas têm uma certa agitação. Então imaginemos que nós temos um corpo dentro desse líquido, certo? Nós temos um corpo aqui, esse corpo possui uma área de superfície e as partículas deste líquido, elas estão constantemente em movimento. E, hora ou outra, essas partículas do líquido colidem com a superfície desse corpo. Então, tem uma partículazinha aqui, ela bate na superfície do corpo. Outra partícula aqui, bate na superfície do corpo. Então, toda esta superfície aqui está sendo colidida pelas partículas do líquido. E isso é constantemente, tá? A todo momento. E toda vez que essas partículas do líquido colidem com a superfície deste corpo, elas aplicam uma força, né? Na verdade, elas transferem momento, né? As partículas do líquido transferem momento para o corpo aqui. Só que nós vamos analisar de uma maneira mais macroscópica. Nós vamos dizer assim, olha pessoal, todo esse líquido, né, ele exerce uma pressão sobre a superfície desse corpo aqui. Por quê? Porque as partículas do líquido se chocam e essas partículas exercem uma força ao se chocarem com a superfície. Então, nós trabalhamos com uma força média, né, porque são milhares e milhares de partículas do líquido que estão se chocando, então nós não teríamos como trabalhar com cada uma dessas partículas se chocando e exercendo força sobre a superfície. Então, nós temos uma maneira mais macroscópica de observar isso aí. Nós chamamos isso de pressão. Tá? Então, nós definimos uma força média, né, que essas partículas do líquido exercem sobre toda essa área do corpo. Nós chamamos de pressão, que é força sobre área. Tá? Da mesma forma, as partículas do líquido aqui também exercem força, né, porque elas colidem com as paredes do recipiente. Então, elas exercem uma pressão sobre as paredes do recipiente e também pressão sobre a base do recipiente. Tá? Então, a pressão ela vem disso, ela vem das inúmeras colisões que as partículas do líquido exercem sobre determinada superfície, seja ela de um corpo ou seja ela do recipiente. Tá? A ideia principal vem daí, ok? Bom, e como é que eu posso calcular a pressão, né, de determinada profundidade? Digamos que eu tenho aqui um ponto, e esse ponto está a uma certa profundidade H, né, tomada em relação à superfície do líquido. Como é que eu sei calcular a pressão nesse ponto aqui? Bom, como eu falei para vocês, eu não vou deduzir a equação, mas eu vou explicá-la, tá? Então, a pressão neste ponto aqui, ela depende de 3 fatores. Tá? Ela depende da densidade desse fluido. Por quê? Porque quanto mais denso, mais partículas, mais massa tem aqui. Então, há mais colisões. Não concorda comigo? Beleza. Então, nós temos a densidade aqui, ó. Aqui errou, né? Massa específica. Mas vocês podem utilizar como densidade, massa específica, não tem problema. Porque a gente já discutiu, né? A rigor o que é cada uma, o que é cada uma delas, tá? Mas então, vamos para a questão de simplicidade, chamar isso aqui de densidade. Então, o ρ aqui a gente vai chamar de densidade, tá? Então, neste ponto aqui eu quero calcular a pressão. Então, a pressão, ela depende da densidade, ela depende da altura desta coluna aqui, ó. Né? Qual é a profundidade que do ponto que eu estou analisando? Ah, a profundidade é H, tá? Então, é essa altura aqui. E depende da gravidade, tá? Muito bem. Então, só retomando aqui, ó. Então, a pressão num ponto qualquer dentro do fluido depende, né, da massa específica ou da densidade, depende da gravidade e depende da altura, ou seja, qual é a profundidade que eu quero analisar. Então, eu utilizo essa expressãozinha aqui para calcular a pressão de uma coluna de líquido. Note que quanto mais próximo da superfície, menor é esta coluna de líquido, menor é esta altura. Então, a pressão vai ser menor. Quanto mais fundo, quanto maior a profundidade, né, maior o meu H. Então, eu estou aumentando o meu H aqui, então maior a pressão. Nos líquidos, nós consideramos
é basicamente que a densidade, né, ou a massa específica, o que determina, dependendo da situação ali que for analisada, ela é constante, tá? Então ela não muda. Tá? Na verdade, ela muda muito pouco porque os líquidos eles são praticamente incompressíveis. O que é isso? Quer dizer que você não consegue comprimir eles ou consegue comprimir muito pouco. Então a densidade deles não é afetada. Tá? Então, densidade, altura e gravidade. Então, pressão de uma coluna de líquido depende da densidade, da altura e da gravidade. Observem que pressão no sistema internacional é Newton por metro quadrado, nós já falamos isso. Massa específica no sistema internacional, quilogramas por metro cúbico. Alguns exercícios vão vir aqui para vocês com a densidade ou massa específica em gramas por centímetro cúbico. Na maioria dos casos, tem que trocar para quilograma por metro cúbico, tá? Tem que fazer a transformação. Nós vamos ver como é que faz isso. Ou melhor, nós já vimos, né, na aula 1. Aqui nós vamos fazer alguns exercícios. A gravidade, metros por segundo ao quadrado dentro do sistema internacional e a altura em metros, tá? Então, se for dado a altura em centímetros, transforma para metro. Bom, outro ponto bastante interessante é observar a diferença de pressão dependendo do ponto que você está analisando dentro do fluido. Digamos que eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A está mais próximo da superfície, então ele tem uma coluna de líquido menor sobre ele. O ponto B está mais profundo, então ele tem uma coluna de líquido maior sobre ele. O ponto B e o ponto C estão na mesma altura, ou seja, na mesma profundidade. Então eles têm a mesma quantidade de coluna de líquido sobre eles. Tá? O que isso significa? Se eu tenho esses 3 pontos, ou mais pontos, né, mas aqui no caso 3, dentro de um mesmo fluido, para eu saber quem tem maior pressão, qual dos pontos, né, apresenta maior pressão, basta só olhar a altura deles. O ponto A não é o ponto mais a superfície, então ele é o que tem a menor pressão. Comparado com o B, ponto A tem a pressão menor, ponto B tem pressão maior. Então tá aqui, ó. Ponto A, ponto B. A pressão em A é menor que a pressão em B. Por quê? Porque a coluna de fluido é menor em A. Em B eu tenho uma maior coluna aqui, ó, considerando o ponto B até a superfície. Tá? Então a altura aqui é maior. E como a densidade e a gravidade são as mesmas, o que vai me dar a diferença vai ser a diferença de altura ou de profundidade. Entre B e C, notem aqui B e C estão à mesma profundidade. Altura igual. Densidade e gravidade são as mesmas. Então, isso me diz que a pressão em B tem que ser igual à pressão em C. Tá? Então, pontos dentro de um mesmo fluido em equilíbrio, se estão à mesma altura, à mesma profundidade, apresentam a mesma pressão. Tá? Então, isso aqui é uma dica que vocês podem utilizar em alguns casos. Ok? Muito bem. Então, olha só, uma aplicaçãozinha aqui. Ó. Se eu tenho um recipiente com, né, e chama esse aqui de vasos comunicantes, né, porque eu tenho 3 aberturas e essas aberturas elas são conectadas por um tubo. A gente chama isso aqui de vasos comunicantes. E notem que essas aberturas elas têm formatos diferentes. Então, eu tenho aqui abertura 1, né, que é mais quadrada, abertura 2 que parece um funil e a abertura 3 que é um zigue-zague aqui. Ó. Mas elas estão, os 3 pontos estão à mesma altura. Então, se eu quero saber qual é a pressão, se eu conheço a pressão nesse ponto, eu vou saber a pressão nesse ponto e nesse ponto, porque elas estando à mesma altura, dentro de um mesmo fluido, eles têm a mesma pressão. Tá? Então, se eu conhecer a pressão de um, eu vou conhecer a pressão dos outros. Tá? Outro detalhe, tá? Que não foi falado antes ali. Se eu quero calcular a pressão total, digamos aqui no fundo do recipiente, tá? Eu estou aqui no fundo do recipiente, eu quero calcular qual é a pressão aqui. Além de considerar toda a coluna, né, toda a altura do recipiente aqui, né, para calcular a pressão exercida por esta coluna de líquido, eu tenho que somar a pressão atmosférica. Porque a pressão atmosférica, ela também é um fluido. E a atmosfera também exerce pressão sobre tudo que nela está imerso. Então, eu tenho que somar, além da pressão do líquido, tenho que somar a pressão atmosférica para calcular a pressão total. Então, a pressão total, como é que ela é calculada? Ela é calculada somando pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna de líquido. E a pressão exercida pela coluna de líquido, nós acabamos de ver que é
ρ, H e G, onde ρ é a densidade do líquido, H é a profundidade e G é a gravidade, tá? Então, você utiliza onde, né, para calcular a pressão do líquido, você utiliza ρ, H, G e soma a pressão atmosférica a isso, ok? Mas o que é essa pressão atmosférica? Bom, a atmosfera também é um fluido, e ela também tem inúmeras partículas, e essas partículas também colidem com a gente, né? E como é que funciona a pressão atmosférica? Bom, digamos aqui no nível do mar, nós temos uma coluna de atmosfera bem grande, tá? Então, vamos ter uma pressão exercida por esta coluna, né, de fluido aqui, ó. Se eu estiver num ponto mais alto e eu quero saber qual é a pressão exercida aqui vai ser menor. Por quê? Porque eu tenho uma menor coluna, né, de ar aqui. E além disso, a atmosfera ela não é homogênea, ou seja, ela não apresenta a mesma densidade ao longo, né, dos pontos. Então, pontos mais altos têm uma densidade menor dos que os pontos mais baixos, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas, né, no nosso caso aqui, nós vamos geralmente trabalhar, né, com pressões atmosféricas que já são conhecidas, que já foram calculadas, né, e geralmente são fornecidas para vocês, tá? Mas o importante é dizer o seguinte, ó, que a pressão no nível do mar ela é uma, a pressão em grandes altitudes é outra. Por quê? Porque depende dessa quantidade aqui, ó, de fluido, né, no caso dessa camada de ar aqui acima, né, e aqui é menor. Se eu quero calcular, né, a pressão atmosférica, ou melhor, se eu quero calcular a pressão, né, dentro de uma massa de água, por exemplo, lá no mar, eu tenho que considerar a altura da coluna d'água mais a altura, né, dessa coluna de ar aqui, ó. Então, a pressão total dentro de um líquido é a pressão do líquido mais a pressão exercida pela atmosfera. Tá? Então, vocês podem ver qual local que tem maior pressão. É aqui, né? Onde eu tenho essa coluna de água mais essa coluna toda de ar. Aqui eu tenho apenas a coluna de ar, né? Então ela é menor que essa outra. Já aqui eu tenho uma coluna de ar menor ainda, então aqui a pressão é menor que aqui, ó. Tá? Então depois a gente vai ver em outras questões o que essa diferença de pressão faz, né? Mas a princípio, vocês notem que quanto mais alto, menor a pressão, né? Quanto mais baixo, maior a pressão até chegar ao nível do mar. Depois, né, eu vou ter, além da camada de ar, vou ter a camada de água. Ah, professor, se eu tivesse aqui embaixo, aqui, um local abaixo do nível do mar, né, mas que fosse só de ar, não tivesse água, a pressão ia ser diferente? Ia ser diferente, você ia ter uma coluna de ar maior, então ia ser um pouco maior do que essa pressão a nível do mar, tá? Porque depende da altura dessa coluna aqui, ó, ok? Bom, outro ponto a ser considerado é quando eu tenho mais de um líquido. Eu tenho 3 líquidos, esses líquidos não se misturam, então como é que eu calculo a pressão, né, em cada ponto? Bom, vamos começar aqui observando a pressão no líquido 1. Se eu quero calcular que a pressão no líquido 1 é a pressão atmosférica mais a pressão exercida por a coluna do líquido 1. Né? Então eu tenho que saber qual é a altura que eu estou querendo medir a pressão aqui dentro do líquido 1. Tá? Se eu quero calcular a pressão no líquido 2, a pressão vai ser a pressão atmosférica mais a pressão exercida por toda essa coluna aqui do líquido 1 mais a coluna do líquido 2, né? Ou seja, qual o ponto que eu quero obter a pressão aqui no líquido 2? Eu vou ter uma altura, né? E o líquido 3, se eu quero calcular a pressão aqui no líquido 3, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna do líquido 1 mais a pressão exercida pela coluna do líquido 2 mais a pressão exercida pela coluna do líquido 3. Né? E a pressão total vai ser, aqui no fundo do recipiente, vai ser a pressão atmosférica, mais toda a pressão exercida por essa coluna de líquido, mais essa e mais essa, que é o que a gente trouxe aqui. Ó. Então, a pressão total é a pressão atmosférica, mais a pressão exercida pelo líquido 1, mais a pressão exercida pelo líquido 2 e a pressão exercida pelo líquido 3. Onde essas pressões aqui ó, são dadas por aquele ρGH lá, onde ρ é a densidade do líquido 1, gravidade e a altura da coluna do líquido 1. Né? E aqui nos 2 e 3 é a mesma coisa. Tá? Então vamos começar fazendo um exercício, um exemplo, para ficar mais
mais fácil de visualizar tudo isso que nós estamos conversando, né? Então, primeiro exemplo, determine a pressão suportada por um corpo situado a 12 metros abaixo da superfície da água do mar. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água do mar igual a 1,03 gramas por centímetro cúbico. E a pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um corpo a 12 metros de profundidade, né, e eu quero saber qual é a pressão que esse corpo aqui está recebendo. Né? Então, quem é que exerce pressão sobre esse corpo? É esta coluna de água do mar mais a atmosfera. Né? Então, a pressão aqui é a pressão atmosférica mais a pressão exercida por esta coluna de água aqui. Ó, tá? Então, olha só como a gente faz isso. Coletando os dados. Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Densidade igual a 1,03 gramas por centímetro cúbico. Eu tenho que transformar isso aqui para quilogramas por metro cúbico. Como é que eu faço isso, professor? Toda vez que você tem gramas por centímetro cúbico, multiplica por 1000. Multiplica por 1000, tá? Que você vai chegar a quilogramas por metro cúbico. Então, ó, 1,03 gramas por centímetro cúbico é igual a 1,03 vezes 10 ao cubo, que é 1000. E aí você transforma para quilogramas por metro cúbico. Aí já transformou, já está transformado. Pressão atmosférica 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. E a altura é 12 metros. Tá? Então, o que ele quer? Ele quer saber a pressão, né, que esse corpo está sofrendo. Então, como a gente já viu, né, pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão que a coluna do líquido exerce. Pressão total. A atmosfera, nós já sabemos aqui, ó, 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. E a pressão exercida pelo líquido, ρHg, onde ρ é a densidade, h a altura da coluna e g é a gravidade. Então, nós vamos substituir os valores. Né? ρ, 1,03 vezes 10 ao cubo, né, que já está aqui transformado. 12, que é a altura, 12 metros. E gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Vou multiplicar todo mundo aqui. Ó. Esse aqui eu copio e mantenho igual. Tá? Então, 1 vezes 10 na 5, mais 123,6 vezes 10 ao cubo. Aqui, nós chegamos numa posição onde nós vamos ter que somar dois números com potências. Ah, professor, mas eu não lembro como é que eu faço para somar número com potência. É só somar normal aqui? Não. Para eu somar números com potência de 10, eu tenho que observar os expoentes. Eles estão com o mesmo expoente? Não, um está 5, outro está 3. Então, eu tenho que ou transformar esse aqui para 5, ou transformar esse aqui para 3. Tá? E aí, depois que ambos estiverem com a mesma potência, eu posso simplesmente somar as mantiças, que são esses números que estão aqui na frente das potências. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse cara aqui, ó, 1,23,6 vezes 10 ao cubo. Se eu pegar a vírgula aqui e deslocar duas casas decimais para a esquerda, ó, 1, 2, colocar aqui, eu vou transformar isso aqui em 5, tá? Porque eu vou andar duas casas para a esquerda e eu vou somar duas potências aqui. E assim eu vou poder somar este número com este número. Por quê? Porque eu vou ter 1 vezes 10 na quinta mais 1,236 vezes 10 na quinta. Eu tenho agora a mesma potência. Quando eu tenho a mesma potência, agora o próximo passo é somar. Então, eu vou somar as mantiças, 1 e 1,236, e vou repetir a base com a potência. Então, 1 mais 1,236 vai dar 2,236 vezes 10 na quinta newtons por metro cúbico. E aqui já está pronta a questão. Tá? O mais chato aqui é você acertar as potências para poder depois somar certinho. Tá? E aqui já está finalizada a questão. Exemplo número 2. A figura mostra um recipiente contendo álcool. Também são representados dois pontos, A e B, com profundidades diferentes. Sabendo que a diferença de profundidade entre os pontos é de 15 centímetros e que a pressão no ponto B é igual a 1,04 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, qual a pressão no ponto A? Considere o valor da gravidade igual a 10 metros por segundo e a densidade do álcool igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então vamos lá, vou pegar os dados primeiro. Então eu tenho a altura, que é 15 centímetros. A altura aqui é a profundidade, né, entre A e B. Qual é a diferença de profundidade entre A e B? Posso deslocar esse ponto B para cá, né, deixando ele na mesma profundidade. Eu pego o ponto B aqui e jogo para cá. Deixo o ponto B aqui. Ó. Tá? E qual é a diferença de profundidade? É 15 centímetros. Então, daqui até aqui, a diferença de profundidade é 15 centímetros. Tá? Não é a distância
né, entre eles, é a diferença de profundidade, tá? Então, 15 centímetros. Então, pego o ponto B, posso jogar o ponto B para cá, né, que eu vou continuar com a mesma pressão. Lembra lá, né, que a gente tem pontos na mesma altura, então eu pego o ponto B, trago na mesma altura, deixo ele aqui. A diferença de pressão é dada pela diferença de altura nesse caso aqui, tá? Então, 15 centímetros transformo para metros, 0,15 metros. Pressão no ponto B eu já conheço, 1,04 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. E eu quero saber a pressão no ponto A. Eu sei que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade do álcool 0,8 gramas por centímetro cúbico. Novamente, ó, gramas por centímetro cúbico eu tenho que transformar para quilogramas por metro cúbico. Como é que eu faço isso? Multiplico isso aqui por 1000. Eu posso deixar 0,8 vezes 10 ao cubo ou, né, eu posso multiplicar 0,8 vezes 10 ao cubo, que vai dar 800. Tá? Eu posso deixar tanto com a potência como multiplicar. Aí vai depender do que vocês acham melhor. Aqui eu multipliquei, mas podia deixar 0,8 vezes 10 ao cubo também. Tá? Quilogramas por metro cúbico. Então, o que eu sei? Ó? Quando eu tenho diferenças, né, eu quero calcular a pressão em pontos dentro do mesmo fluido, a diferença de pressão é dada apenas pela diferença de altura, tá? A diferença de pressão é dada pela diferença de altura, ou seja, pego esse ponto aqui e coloco aqui. Qual é a altura dessa coluna de líquido aqui? Tá? Aí a densidade, a diferença de pressão vai ser densidade do líquido, gravidade e esta diferença de altura, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a pressão no ponto B é igual, ó, a pressão no ponto B, né, deslocamos o ponto B para cá, a pressão no ponto B é igual à pressão aqui no ponto A, mais a pressão exercida por esta coluna de líquido entre os dois pontos. Tá? Então, pressão no ponto B, a pressão no ponto A, mais a pressão pela coluna de líquido entre os dois pontos. Reorganizando isso aqui, eu passo aqui ó, o ρGH para o lado de lá, né? Então ele está positivo aqui, passa para o outro lado negativo. Que eu só reorganizei. Então, pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B menos ρGH, tá? Então agora é só substituir os dados, ó. Pressão no ponto A, que é o que eu quero. Pressão no ponto B, quanto é que é? 1,04 vezes 10 na 5, que está aqui, ó. Menos densidade, 800. Gravidade, 10. E altura, 0,15. Eu vou multiplicar toda essa galera aqui, ó. Vai ficar 1,04 vezes 10 na 5 menos 1.200. Ah, professor, mas aqui eu não sei trabalhar. Aqui tem número com potência, aqui não tem número com potência. Vamos fazer surgir potência nesse número aqui, então. Ó. Se eu não tenho vírgula, a vírgula está aqui escondida. Está aqui, ó. Então eu vou andar com a minha vírgula casas decimais para a esquerda. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu andar 5 casas decimais para cá, vou fazer surgir os 5 aqui. Ó. Voltando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Eu posso transformar este número aqui ó, em um número com potência, certo? Simplesmente andando casas decimais para a esquerda, para fazer aumentar a minha potência aqui. Ó. Agora eu tenho 1,04 vezes 10 na 5 menos 0,012 vezes 10 na 5. Subtrai um do outro, porque eu tenho números com potências iguais, né? Vou achar 1,08 vezes 1,028 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Então a pressão no ponto A é 1,028 e a pressão no ponto B 1,04. Né? Então já dá para ver que a pressão no ponto A é menor que a pressão no ponto B, como era de se esperar. Tá? Então, esses são os dois exemplos. Vou parar por aqui, pessoal, já que o vídeo está ficando muito comprido, né? E na próxima videoaula eu trago mais exemplos para a gente, tá bom? Então, até a próxima.